Dezembro de 2025, indo para o seu final. E aí, que balanço você pode fazer da tua vida nesse ano? Qual foi a melhor decisão? Qual foi o melhor proveito? Se eu for fazer um balanço da minha vida, eu diria que a melhor decisão que eu tomei na minha vida nesse ano foi que eu não ia ler a Bíblia, eu ia degustar a Bíblia. Porque eu comecei no início do ano uma leitura de Gênesis, Apocalipse. Eu já fiz isso, já tinha feito isso 4 vezes, fora os textos recorrentes, assim, que eu já li inúmeras vezes. A Bíblia, do começo ao fim, estou indo para a 5ª vez. Mas eu tomei uma decisão diferente, que ainda que eu lesse 2 páginas por dia, eu não ia apenas ler, eu iria meditar, degustar, ruminar, pesquisar, investigar, estudar e comer a Bíblia mesmo. E foi o que eu fiz, e foi a melhor decisão da minha vida, foi a maior escolha que eu poderia ter feito em relação ao meu compromisso com Deus. Eu aprendi muito, muito com Deus, eu fui assim extremamente tratada por Deus, transformada realmente pela palavra. Eu tive um entendimento que eu nunca tinha tido antes sobre os mistérios de Deus revelados em cada linha, em cada vírgula, em cada palavra. O livro dos Salmos me chamou muito a atenção e coincidentemente eu terminei o ano em Salmos, a metade da Bíblia, estou iniciando Provérbios. E eu vi assim o quanto que tem conteúdos dentro dos Salmos, que ele supre as nossas necessidades. Ele ora por nós, ele instrui, ele ensina, ele consola, ele tem um misto de conteúdo incrível, assim. E o mais tremendo da minha experiência com essa decisão que eu tomei em relação à palavra é que eu intercalo a minha leitura com as minhas devocionais, com as minhas orações, e quem me acompanha sabe que eu tenho esse chamado de intercessão. E o que foi mais tremendo de tudo isso é que a Bíblia foi a testemunha das minhas orações, porque eu tomei a decisão de orar antes e depois proceder à leitura. E incrível que eu orava e o Espírito Santo me direcionava, e quando eu abria a Bíblia estava ali testificando tudo aquilo que Deus tinha ministrado por meio da oração. Quer dizer, o Espírito Santo fluindo e testificando, testemunhando do que ele estava fazendo. E foi muito lindo isso para mim. 147 até o 150, ele faz um convite para louvar a Deus. E ele convoca tudo que foi criado. A criação começa pelos astros, pelo sol, pela lua, as árvores, e daí ele chega nos seres humanos, e ele convoca ali no Salmo para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Daí eu comecei a perguntar para Deus, eu falei: Senhor, como que a criação te louva? Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração que tudo que foi criado louva a Deus quando cumpre o seu propósito, cumprindo o seu propósito. Olha isso que tremendo. Aí, por exemplo, sobre as árvores, o Senhor falou assim: quando a árvore dá o fruto para o ser humano, que é a primícia da minha criação, ela está cumprindo o seu propósito. Aqui não é frutífera quando ela fornece a sombra. O sol, quando faz todo o processo que é devido à fotossíntese, ao aquecimento, enfim, todo o propósito objetivo pelo qual ele foi criado, cumprindo este propósito, ele está glorificando a Deus. E eu achei isso tudo muito tremendo, porque ali ele fala dos animais, fala que um dos alimentos essenciais e primordiais da nossa vida é a proteína, é o leite, e a vaca, ela foi criada por Deus para ser também o nosso alimento. Então, assim, eu achei tudo muito perfeito, muito lindo, a sincronia que Deus foi trazendo para mim. É difícil, não tem como eu trazer tudo num vídeo para vocês, a profundidade do que Deus trouxe para mim sobre esse louvor que a criação dá.
E ali o Salmo vai dizer que o Senhor deu ordem, tudo criou, estabeleceu os limites. Então, quando a terra gira no curso que ela tem que girar, o sol, todos os astros se mantêm no seu lugar onde Deus ordenou, eles estão glorificando a Deus com isso, obedecendo a Deus. Agora imagine, se os astros obedecem e cumprem o propósito, como que nós, seres humanos, não vamos descobrir o nosso propósito nessa terra para atender e glorificar ao Senhor com a nossa vida, se Ele que nos deu a vida. Olhe só aqui no Salmo 147, versículo 11, daí ele começa a falar como as pessoas que são investidas de poderes. Ele fala assim: reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes, donzelas, crianças, louvem ao Senhor, porque só o seu nome é excelso e a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o seu poder, o poder do seu povo. Então olha que incrível, ele fala dos juízes, ele fala dos príncipes, quer dizer, o Senhor investe as pessoas de poderes para fazer o que é certo, fazer o que é justo, ordenar o bom funcionamento da sociedade. E ele conclama que eles exaltem a Deus cumprindo o seu propósito, fazendo corretamente o seu papel para o qual eles foram instituídos. A Bíblia diz que é Deus que institui esses poderes, mas Ele institui para que cumpra-se um propósito e Ele seja glorificado nisso, porque Deus não quer ser exaltado porque é um ser vaidoso. Olha o que diz o versículo 14: Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, os filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! Então ele quer que tudo isso aconteça porque ele quer exaltar o poder do seu povo. Não é a ele que ele quer exaltar, ele quer exaltar o seu poder na vida do seu povo, daqueles que são chegados. Olha que lindo isso, né? Aqueles que são chegados a ele. Então, quando nós nos achegamos a Deus, ele pede que tudo exalte a ele, ele conclama que ele seja exaltado, para que o seu poder seja notório nas nossas vidas, para que ele exalte o seu poder em nós. Então, à medida que você exalta Deus, ele retorna para você essa exaltação, fortalecendo o poder dele na minha vida, na sua vida, quando nós o honramos como nosso Criador. É muito lindo isso, não é? Glória a Deus pela sua bondade, pela sua grandeza, que a gente possa exaltá-lo com as nossas ações, com as nossas atitudes, com a nossa vida. Amém?